Então hoje nós vamos falar sobre sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real. Diga assim: eu estou incluído no sacerdócio real. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, conforme tu tens dado a nós essa palavra, Senhor, que possamos transmiti-la mais uma vez para mim e para todos nós, para todos que estão em casa, onde estiverem nesta live, para todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, aleluia, amém. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 1 ao 5, 1 Pedro 2, 1 ao 5, diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para salvação. Preste bem atenção, né? Estou lendo 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 5. No versículo 3 está escrito assim: se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Olha o versículo 3 do capítulo 2 de 1 Pedro. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Versículo 4: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Olha aqui, sacerdócio real é o nosso tema. E o apóstolo Pedro diz assim que nós somos um povo que, se nós já temos experiência de que o Senhor é bom, nós somos também sacerdócio santo, consagrado, dedicado ao Senhor. E ele termina aqui o versículo 5: a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha, como é bom a gente saber o que a gente é. E é importante que nós nos conscientizemos de que nós não somos apenas pessoas que querem fugir do inferno. Não somos apenas pessoas que queremos ganhar o céu. Nós temos uma missão aqui na face da terra. E nós nos convertemos e nos entregamos a Jesus. E Ele quer cooperar conosco e quer que nós sintamos e saibamos e nos conscientizemos de que Ele é bom e de que Ele é bondoso e de que Ele quer trabalhar conosco aqui na face da terra, os anos que nós estamos vivendo aqui. Não importa se você é uma criança, um adolescente, um jovem, um idoso, todos nós fomos chamados em Cristo, como nós vimos domingo passado, eleitos em Cristo Jesus para sermos sacerdotes, ou sacerdócio real e sacerdócio santo, a fim de oferecermos ao Senhor sacrifícios espirituais. Amém, amados irmãos? Muito bem. Então todos os cristãos são sacerdócio real em Cristo, são sacerdotes do novo templo de Deus. Os sacerdotes, se você olhar no Antigo Testamento, não é? Você vai ver lá em Gênesis, Levítico, você vê que Deus deu uma ordem para Moisés, né? E para construir o tabernáculo, e depois vem ali as instituições dos sacerdotes, já foi falado dos levitas, e os sacerdotes, eles trabalhavam em prol da obra de Deus. A preocupação deles era fazer a vontade de Deus na vida deles, e também representar o povo, e trazer
o pecado do povo diante de Deus e fazer o sacrifício. Isso no Antigo Testamento. Agora, Jesus Cristo, hoje nós temos a ceia, Ele é o próprio sacrifício. E então Ele inaugurou um novo templo. Deus não habita apenas em templos feitos por homens. Esse lugar que nós estamos aqui, ou o lugar que você está, na verdade, a estrutura física não tem muito a ver com aquilo que é a estrutura espiritual. O novo templo, nós somos um novo templo, nós somos a família de Deus. É onde nós estivermos reunidos em seu nome, seja num templo suntuoso ou em casa, que você esteja num quartinho fechado, seja onde for, a presença de Deus está ali. Amém, amados? Hoje não há necessidade de um só templo. Sabe, Jesus disse: eu sou o caminho, porque no templo, né, para entrar no templo, para entrar no átrio do templo, existia só uma porta, só um caminho, e existia só um lugar de adoração, que era o templo. Primeiro a tenda, né, depois o templo de Salomão. E hoje, Deus é Espírito, e importa que Ele seja adorado em espírito e em verdade. Você e eu, nós somos o templo de Deus, amém, amados? Nós somos o templo de Deus e automaticamente também nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a casa espiritual. Veja que você não é apenas um crente, você não é apenas uma pessoa que um dia lhe falaram que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é apenas isso. Tem muitas pessoas que seguem uma religião, seguem um credo, porque têm medo e seguem por medo. Mas a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E nós servimos a Cristo porque Ele nos inclui no corpo dele. E nós andamos com Cristo porque Ele nos torna sacerdócio dele. Nós somos incluídos no trabalho dele, no serviço dele, para prestar cultos a ele e para levar outras pessoas para prestarem culto a ele também. Aleluia! Amém, amados? Nós somos casa espiritual. Por isso que não vale a pena você apenas ser crente no templo. Olha, essa pandemia está ensinando a gente. Sabe, quando nós ficamos tão fechados que não podíamos vir, agora podemos vir. Com todas as restrições, nós podemos vir. E eu sei que tem gente que pode vir e não vem, porque não vinha mesmo. Deus está ensinando o seguinte: que você é casa espiritual, mas você também é sacerdócio real, sacerdote do rei. E aonde você estiver, você pode servir ao Senhor. Então não fique triste se você gostaria de estar no templo, mas não está, porque você já está no templo, aleluia! Porque você é casa espiritual. Agora fique triste que se você pode, mas você já não tem mais coragem, né? Não tem mais ânimo de tirar o pijamão do domingo, como diz o Faustão, né? O pijamão do domingo. Então aí você está falhando no seu sacerdócio. Está falhando porque culto, na essência, culto é serviço. A gente vem ao culto para servir ao Senhor. Você vem à igreja, você faz parte agora da igreja de Cristo para servir a Cristo, não servir mais a você, não servir mais ao seu comodismo. Então, se você perdeu o ânimo, nesta noite nós vamos orar e o sacerdócio real vai tomar conta de você novamente. Aleluia! É muito importante isso. Todos que têm experiência na bondade de Deus. Viu que nós lemos ali no versículo 5 do capítulo 2? Se é que nós temos, se você tem experiência de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro 2, 5. Todos os que têm experiência na bondade de Deus, salvação, conversão. O que é bondade de Deus? Por que o Senhor é bondoso? Porque Ele cura minhas enfermidades? Porque Ele abençoa o meu trabalho? Porque Ele me dá saúde? Isso é bondade de Deus.
Mas por que Ele é bondoso? Eu tenho que entender, a bondade de Deus se revelou em Jesus Cristo. Por isso que nós comemos do pão, tomamos do cálice, em memória da bondade de Deus, amém? Olha, a bondade de Deus é tão grande que mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você esteja sem emprego, mesmo que você esteja sem família, a bondade de Deus te levanta. A presença de Deus te anima. A presença de Deus te faz viver. A presença de Deus quebra a sua tristeza, e o Espírito Santo te enche de alegria, porque você é casa de Deus, porque você é sacerdócio real, porque você é sacerdócio santo, porque você vive para Ele. O sacerdote não vivia para si. Leia, pesquise sacerdote no Antigo Testamento. Hoje não existe o sacerdote, existe... Às vezes o pessoal chama o pastor de sacerdote. Existe um sacerdócio, né? Existe o voto de se você confessar um pecado para mim, eu não vou perdoar o seu pecado, mas eu vou ajudar você a caminhar. E eu não vou falar do seu pecado para outras pessoas. É um sacerdócio. Existem algumas coisas entrelaçadas aí. Mas aqui no Novo Testamento, todo o cristão que já experimentou a bondade de Deus, que já experimentou a salvação de Deus, independentemente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é culto, se é inculto, se tem saúde, se não tem saúde, mas crê na bondade de Deus, todo este cristão está a serviço de Deus. Amém? Diga assim: eu estou a serviço de Deus. Está muito fraco, não sei se é por causa da máscara, né? Diga mais uma vez, 1, 2, 3. Eu estou a serviço de Deus. É pesado isso, mas é muito bom. É muito bom, aleluia. Sacerdócio real é sacerdócio régio da família real. Você, quando entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser da família real. Não que os crentes sejam bonzinhos, né? Que as igrejas estão todas certas, não é isso. Mas Ele te inclui na família dEle. Você é incluído na família de Deus. Você leva o nome da família de Deus. Você não faz parte apenas de uma família na terra com o seu sobrenome, mas agora, quando você entrega a sua vida a Jesus, você faz parte da família real. Da família que tem um rei, que é Jesus, aleluia. Da família que ouve, obedece e serve a este rei, que é Jesus, pela unção do Espírito Santo, aleluia. Você não está sozinho. Mesmo que você não tenha mais nenhum familiar, mesmo que você não tenha ninguém para você, você que entregou a sua vida a Jesus, você faz parte da família real, da família do Rei Jesus, amém? Eu me lembro que muitas vezes na marcha para Jesus ele diz assim: Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Vamos fazer um pouquinho? Vamos juntos? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Rei, 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 Jesus é nosso Rei. Aleluia. Será que é mesmo? Quem que manda no seu coração? Quem que manda na minha mente e na sua mente? Quem que manda na sua fé? Quem define a sua fé? É a instituição religiosa? São as religiões? Ou é Jesus? Ou é a palavra? Se eu sou sacerdócio real, eu faço parte da família de Jesus, eu tenho que ter o código de Jesus. Todo mundo quer ser príncipe, né? Ah, eu gostaria de ser um príncipe. Mas veja como tem que viver um príncipe. Desde quando ele nasce numa família real, é bem diferente. Tem muitos cristãos que querem ser uma bênção. Eu sou cristão, eu quero fazer isso, eu quero ser um pastor, eu quero pregar, eu quero cantar. Mas a vida deles não está enquadrada no real, na realeza. Mas nós somos sacerdócio real. Hebreus capítulo 4
versículo 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, Hebreus 4,14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. O sumo sacerdote seria o chefe dos sacerdotes, vamos para ficar mais fácil, né? E o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano só, ele passava o véu que separava o lugar santo dos santos no tabernáculo e depois no templo, né, de Salomão. O sacerdote entrava e levava os pecados dele e os pecados do povo uma vez por ano. O lugar santo dos santos não podia ser ocupado por ninguém. Só o sumo sacerdote é que podia estar ali e apresentar ali o sacrifício em favor do povo de Deus, ou do povo que estava em pecado e que foi confessar os seus pecados. Era tão importante que amarravam uma corda, né, em volta do sacerdote e do sumo sacerdote, e os outros sacerdotes lá, levitas, ficavam com a ponta da corda lá no lugar santo. E o sacerdote tinha campainhas nas franjas, né, de suas vestes, e se as campainhas parassem é porque o sacerdote Deus não tinha aceitado, ou deu um infarto, né? Ou foi Deus que pegou e falou assim: ó, você está levando o pecado do povo, mas você está em pecado, eu vou fulminar você aqui. Já aconteceu. Aí, se as campainhas parassem de tocar, aí eles puxavam os sacerdotes, não podiam entrar lá. Olha o nível da família de Deus. Olha o nível da santidade de Deus. Quando você pega o Antigo Testamento e você vê pessoas morrendo porque pecavam, né? Você vê pessoas que foram oferecer sacrifícios, mas ofereceram um sacrifício errado, fogo estranho, e foram fulminados, porque não tinham autoridade para aquilo. Não se podia comer os pães que eram do propiciatório. Enfim, o nível de santidade era muito grande. Agora a Bíblia diz aqui, não é lógico, eu estou pegando um versículo só, não é? Porque eu não estou fazendo um estudo bíblico. Mas Hebreus 4,14, vou repetir para você. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, Jesus, ele entrou uma vez por todas no sacerdócio, no lugar santo. A palavra de Deus diz que, lá em Mateus 27:51, que quando Jesus morreu, o véu do templo, essa cortina, ela se rasgou de alto a baixo. E agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, pelo sacrifício de Jesus Cristo, amém, amados? Então você tem que valorizar a ceia, discernir o corpo de Cristo, é isso. Eu era um pecador, eu estava longe, como nós pregamos domingo passado, eu pertencia à família adâmica, a família que se afastava de Deus pelo pecado. Agora ainda sou um pecador, mas suscetível ao pecado, mas remido, lavado pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, que entrou uma vez por todas no lugar santo dos santos, e não há acepção de pessoas agora. E eu, como sacerdócio real, sacerdócio santo, posso adentrar ao lugar santo dos santos, da presença gloriosa de Deus, por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Quando Deus olha para mim e para você agora, Ele vê Jesus, porque Ele não poderia ver só nós. É muito o nível nosso para com Deus, o nível de Deus é muito grande. Mas Jesus é a ponte, Jesus é o sacrifício, Ele é o sumo sacerdote, que entrou uma vez por todas, não precisa mais sacrifício. Fazer sacrifício agora, matar animal, levar coisas para o templo e sacrificar, não existe mais.
Os judeus ainda vão fazer isso, ainda vão restaurar esse sacrifício lá nas últimas coisas que estão chegando aí. Mas nós pegamos agora e simbolizamos no pão e no cálice o sacrifício de Cristo. Não precisamos mais, e se você ler o livro de Isaías, Deus não estava aguentando mais o povo, porque virou banalidade aquele sacrifício. Pegavam ali qualquer animal e compravam na porta do templo mesmo, e era apenas cerimonial. Deus não gosta de cerimonial, Deus não está afim de cerimonial, Deus está afim de viver junto com o sacerdócio real. Deus está afim de se manifestar a glória dele quando nós nos conscientizamos de que temos que estar com ele firmes pelo sacrifício que de uma vez por todas ele fez. Amém, amados? Então não adianta mais você pegar uma cruz e andar daqui não sei aonde, retalhar o seu corpo, pegar um animal e sacrificar, até da cadeia agora, hein? Pegar uma galinha e a galinha pode, né, matar, né? Não pode matar o cachorro, né? Mas você fazer sacrifícios, rituais, culto não é ritual, gente. Nós estamos aprendendo nessa pandemia que você pode cultuar a Deus aí na sua casa, você pode cultuar a Deus num carro, você pode cultuar. Esses dias nós cultuamos a Deus lá, o Justino estava na área ali, olhando o céu e cultuando a Deus pelo seu smartphone. Não estou dizendo que, porque o Justino já está aqui hoje, né? Ele não ficou só no smartphone. Mas, gente, Deus, Ele não está afim de que você seja um religioso, um cerimonial, uma pessoa que vive fazendo cerimônias para Deus. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Ele morreu por você. O corpo e o sangue de Cristo, uma vez por todas, foi o sacrifício. Aleluia! É isso que nós precisamos. O véu foi rasgado, Mateus 27, 51, de alto a baixo. Você pode entrar na presença de Deus, não precisa trazer mais boi, nem vaca, nem passarinho, né? Rolinhas, farinha, não precisa nada disso. Você tem que trazer seu coração, amém, amado? Você tem que trazer a sua sinceridade, as suas fraquezas, né? As suas derrotas, as suas vitórias. Você tem que trazer você, aleluia! Eu gosto muito disso, Eu não sou religioso, não. As pessoas falam assim na minha rua lá, os vizinhos falam, você é um religioso, né? Eu falo, não. Esses dias um vizinho meu falou assim, eu chamo você de Ronaldo ou de pastor? Eu falei, lá na igreja o pessoal me chama de pastor, aqui na rua me chama de Ronaldo, né? Eu gosto do meu nome, né? Então há um sincretismo, tá certo que lógico que tem que haver um respeito, né? Mas as pessoas, elas se apegam ao cerimonial e se esquecem do principal. Você que está na sua casa, você precisa discernir o corpo de Cristo. Talvez o seu esposo já discerniu, já entregou a vida a Jesus, você ainda não. Ou a sua esposa, os seus filhos. Hoje você está convidado a discernir o corpo de Cristo e comer o pão e tomar o cálice. Mas eu nunca frequentei a igreja, mas hoje você pode começar. Hoje você pode dar um passo de fé e dizer assim, acabou, é hoje, eu não quero mais cerimoniais, eu não quero mais crendice, eu não quero mais deixar de operar a minha fé segundo aquilo que não é do sacerdócio real, que não é do sacerdote, que não é da Bíblia, que não vem de Deus. Eu não quero mais esse ritualismo na minha vida, eu também não quero mais incredulidade, eu não quero ser aquele que não crê em mais nada. Eu quero Jesus hoje, eu quero ser da família de Deus, eu quero comer o pão, tomar o cálice e dizer, Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, aleluia! Por isso Paulo disse, examine-se a si mesmo e tome cada um o pão e o cálice. É examinar e tomar, não é examinar, não posso, não, outro dia, não, eu não vou negar a minha fé. Você não precisa negar a sua fé, você tem que aceitar a fé verdadeira, que não é minha, que não é dessa comunidade, mas é bíblica, aleluia!
Quando somos gerados em Cristo pelo poder do Espírito Santo, né, nos tornamos pessoas com uma missão sacerdotal. Você já pensou nisso? Já pensou, jovem? Quando você entregou sua vida a Cristo, quando você se decidiu ao batismo, você pensa bem nisso. Você, eu, cada um de nós. Uma missão sacerdotal. Será que eu vou ser um sacerdote, um pastor? Não, sacerdócio real. Você representa Deus na terra, aleluia. Você leva pessoas com o seu sorriso, com o seu amor, com a sua maneira de viver. Você leva pessoas a Deus. Como o sacerdote no Antigo Testamento levava pessoas a Deus, agora Jesus levou todos nós a Deus, para que nós todos levemos alguém a Deus também, aleluia. Somos representantes de Deus. Somos representantes do seu plano. Olha que coisa maravilhosa. Não somos apenas crentes que vêm na igreja, que vai para casa, que faz isso ou faz aquilo. Não, nós representamos o Senhor. Nós representamos o corpo dele, o corpo de Cristo na face da terra. Nós representamos o plano exato de Deus para toda a humanidade. Você é um representante do plano de Deus para toda a humanidade. Você é sacerdócio real. Deus conta com você. Deus conta com você. Amém? Quem está junto aí, diga assim, olha um pouquinho assim, né? Deus conta com você, fale aí. Agora fala assim, ó. Deus conta com você no plano dele. Toma cuidado. Não é no seu plano não, né? Aí em casa, fala para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Deus conta com você, no plano dele. Somos transformados de um povo afastado de Deus para um povo de Deus com uma missão. Qual é essa missão? Hebreus 13:15. Já lemos lá em 2 Pedro 2, que fala também sobre isso. Mas Hebreus 13:15. A missão do sacerdócio real, do povo de Deus, qual é? É pregar o evangelho, sair para a rua, e falando, e pregando, e cantando, e fazer parte do ministério de louvor, e ser pregador, e ser diácono, ser presbítero. Isso vem depois. Amém, amados? A missão, Hebreus 13, oferecer a Deus, por meio de Jesus Cristo, sumo sacerdote da nossa confissão, oferecer sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha, não é difícil. Talvez você diga assim, eu não tenho ministério nenhum, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei tocar no instrumento, eu não sei decorar como está linda a nossa decoração, né? Não sei nada. Mas você não é chamado para fazer isso. Primeiramente, você é sacerdócio real. Você crê nisso, amém? Você que está em casa, você é chamado para servir ao Senhor. Olha, o sumo sacerdote da sua confissão, para você oferecer sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Pega essa palavra, confissão. É a nossa missão. Sacerdócio real, para confessar com os lábios, sacrifícios de louvor, confessar o nome do Senhor. Essa é a sua missão e a nossa missão quando nós nos convertemos, quando nós experimentamos, se é que temos experiência da bondade de Deus, que Deus é bondoso, se é que entregamos a nossa vida pelo sacrifício de Cristo e aceitamos como o único meio de salvação. Não tem outro ritualismo, não tem outra religião, é Jesus. Se isso aconteceu na sua vida e na minha vida, você se tornou e eu me tornei, nós nos tornamos sacerdócio real para louvarmos ao Senhor, para oferecermos sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É confissão, diga comigo, é confissão. Aleluia.
Ah, meus amados, veja bem, Romanos, sacrifício. O povo, no Antigo Testamento, o sacerdócio levava o sacrifício. Um cordeiro era sacrificado, um animal era sacrificado. Como eu já disse, Jesus já se fez o sacrifício por você e por mim, por nós. E nós já fomos incluídos no sacrifício dele. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz assim, Romanos 6, 3. Fomos incluídos, isto é, nós fomos batizados na morte de Cristo. Ou não sabeis que todos vós fostes batizados na morte, no batismo de Cristo? Qual foi? O batismo de morte. Ali a palavra batismo não quer dizer batismo de água, significa incluído. Você morreu para o pecado na morte de Cristo. Olha que presente. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi incluído, e agora Ele é o sacerdócio real, você faz parte da família dEle, com tudo que você é. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não é pelas suas obras, mas é pela graça de Deus em sua vida. Somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E nós fomos incluídos nesse pão, nós fomos incluídos neste sangue. Por isso nós estamos relembrando, não é uma cerimônia apenas, não é molhar o bico, não é comer uma refeição, é dizer, eu estou contigo, Senhor, porque o Senhor me incluiu na sua morte. Eu deveria estar lá, mas você morreu por mim, como nós cantamos aqui. Ele tomou a nossa cruz, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Não tem fé melhor que essa, não existe. É a única. Não tem vida melhor do que essa. Você saber que você foi incluído na morte de Cristo e o pecado não tem mais. Você não é mais condenado pelo pecado de Adão e Eva. Sacrifício foi exercido por Cristo, agora como sacerdócio real, já falei, né? Então, eu quero dar uma orientação, aquilo que Deus me falou sobre isso, sobre sacrifício. A gente não entende muito isso. Quando você lê lá, que o Hebreus 13, 15, não é? Que sacrifício de louvor, você e eu podemos entender muitas vezes assim, eu vou fazer um sacrifício, hoje eu vou ao culto. Eu vou fazer um sacrifício, hoje eu vou ler a Bíblia. É um sacrifício para mim, mas eu vou ler. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou entregar os dízimos e as ofertas. Não é fácil, mas eu vou fazer, é um sacrifício. Tem um jejum na igreja, eu vou fazer um sacrifício. Tem oração, antes de chegar no templo, colocamos a sala de oração ali. Eu vou fazer um sacrifício, vou entrar na sala. Não é o meu métier, mas eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer uma visita para um doente. É um sacrifício, porque não é meu ministério. Sabe, a gente acha que servir a Deus é um sacrifício para nós. Daí vem a palavra penitência. Não existe penitência, não existe mais sacrifício. O que é isso então? O sacrifício já foi feito, nós já fomos incluídos na morte de Cristo. O que é oferecer sacrifício de louvor ao nosso Senhor? É confissão. Sacrifício de louvor não é cantar aqui na frente, não é pregar como pastor, não é ser diácono, presbítero, é fazer isso, fazer aquilo. Sacrifício de louvor é confessar com os seus lábios o nome do Senhor. E o que Deus me fala, e que a palavra flui para mim como palavra rema, nesse Hebreus 13, e como sacerdócio real,
é que essa confissão, ela, quando fala dos lábios, é porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, para que haja realmente o sacrifício de louvor e confissão real de Deus nos meus lábios, eu tenho que ter, como diz 1 Pedro 2,5, experimentado, ter experiência que Deus é bondoso. Isso é, eu tenho que ter experiência de que eu nasci de novo, de que eu sou um cristão, de que eu sou sacerdócio real, que eu sou sacerdócio santo, que eu não sou apenas uma vida que vive para mim mesmo, mas o sacrifício de louvor é a confissão do nome de Jesus pela minha vida toda. Não é pregar o evangelho, não é. Muita gente não sabe pregar o evangelho, mas vive o evangelho. Não sabe falar, mas vive porque presta sacrifício de louvor ao Senhor. Confessa o nome de Jesus pela sua vida. O que Deus tem me falado, se é que já tem experiência, marcou muito isso para mim. Se é que, quer dizer, existe a possibilidade de você estar na igreja e não ter nada. Existe a possibilidade de você ter o nome de crente e não ser crente. Se é que você presta sacrifício de louvor, que é a confissão, fruto dos lábios, a confissão do nome do Senhor pela sua vida. Sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O que é confissão? Confissão é testemunho. Estou terminando aqui. Confissão é conduta de vida, sacerdócio real. Sem você dizer nada, os seus vizinhos vão perceber que você é diferente. Que você é um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, um casal diferente. Não tanto pelo vestir, não tanto pelo jeito de cabelo ou pela religiosidade, mas por aquilo que você tem dentro do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. O seu marido vai se converter pela sua confissão. A sua esposa vai se converter pela sua confissão, pela sua maneira de viver. Paulo fala sobre isso. Você vai ganhar o esposo sem falar nada, pelo jeito de viver, e vice-versa. Isso tem falado muito comigo. Confissão é testemunha, conduta de vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, fala que nós somos o sal da terra. Mas se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser jogado na terra. Ele fala que nós somos a luz, e a luz não pode estar escondida debaixo da mesa, mas tem que estar brilhando. E Jesus diz o seguinte, que assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Leia lá depois na sua casa. Testemunho, todas as áreas da nossa vida. O que é proclamar? Que é um outro sinônimo, né, de confessar. Proclamar, declarar publicamente. Eu não estou falando de pregar, pegar um microfone lá na praça e pregar. Estou falando de declarar publicamente, a começar dentro da sua casa. Declarar para sua esposa, declarar para o seu esposo, declarar para os seus filhos, declarar para os seus pais, declarar para a sua namorada, para o seu namorado, declarar para o bairro. Todos vão te conhecer como um cristão. Eu me lembro de uma experiência que eu tive em Santo André, que eu passava em frente a uma casa quase todos os dias, porque eu ia para a igreja. E um dia uma senhora me parou, uma senhora idosa, falou: você passa todo dia aqui, eu vi algo diferente em você. Estou contando isso para a glória de Deus, tá? Falei: o que é? Não sei. Alguma coisa diz que você tem algo
que eu preciso. Eu estava com a Bíblia aqui no bolso, tirei a Bíblia no portão da casa. O que eu tenho é Jesus. A minha vida está com Jesus. Essa mulher estava doente, deprimida, e ela foi liberta e foi salva. Nunca falei nada para ela, falei quando ela pediu para falar. E eu tenho pedido isso a Deus. Eu tenho pedido uma igreja que seja uma igreja sacerdócio real. Eu tenho pedido a Deus na minha vida, eu tenho pedido à minha família, eu tenho pedido à casa de Deus que se conscientize disso. Eu tenho pedido a você que você tenha uma missão: confessar com seus lábios o nome do Senhor, proclamar, anunciar, afirmar, se é que, veja de novo, 2 Pedro 2 lá, se é que, é afirmar com vigor, é afirmar com vida, com procedimento, com testemunho, onde você compra, onde você vende, onde você trabalha. Quando você sai de um emprego, que às vezes acontece, né? Você é despedido. O que seu patrão vai falar de você para outro? O que seus vizinhos dizem de você? O que os irmãos da igreja dizem de mim? O que os seus colegas, vocês estudantes do colégio, dizem de vocês na sala de aula ou na vida? O que dizem do seu casamento? O que dizem do seu namoro? Sacrifício de louvor. Proclamar com os lábios o nome do Senhor, com vida. O contrário disso é rejeição. O contrário de confissão é rejeição, é negação. Olha, confessar com os lábios, o contrário disso é negação, é indiscrição, é você ser um crente indiscreto. Um crente que nega a Cristo. Eu gostava muito de um senhor bem simples, lá em Centenário do Sul, quando começamos a igreja lá, que ele dizia assim: ô pastor, tem gente que parece o camaleão. Sabe aquele bichinho assim que anda lá em Centenário do Sul tinha bastante. Então, quando a parede era verde, ele era transparente, ele ficava verde. Quando a parede era vermelha, como ele era transparente, ele ficava vermelho. Ele não tinha identidade, cor própria. Como você é fora do templo, da igreja, do culto? Como eu sou? Como as pessoas podem olhar para mim? A indiscrição, a negação, a impropriedade, a inconveniência, a descrença, a incredulidade. Mas imagine uma coisa só para a gente terminar. O que seria se você tomasse um passo para se tornar povo de Deus hoje? O que seria? O que aconteceria com você? O que aconteceria com a sua vida? Eu acho que o melhor. Amém? Se é que já tendes experimentado, tendes experiência na bondade de Deus, o que vai acontecer é que você vai experimentar a bondade de Deus. O que vai acontecer é que você vai ser representante de Deus. O que vai acontecer com você no seu serviço? Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você mudou, você está diferente. No colégio, na família. O que pode acontecer com a igreja se todos nós nos conscientizarmos de que somos sacerdotes de Deus, que não vivemos mais para Deus, para nós mesmos, mas vivemos para Ele, para o serviço dEle na face da terra, e vivemos para o louvor da sua glória, e confessamos com os seus lábios o seu nome, confessamos com a nossa vida. O que vai ser nesse bairro? O que vai acontecer no bairro onde você mora? O que vai acontecer? Você vai salvar vidas. Pessoas vão querer ser como você é. Pessoas vão querer casar como você casou.
Pessoas vão querer criar os filhos como você cria. Pessoas vão querer namorar como você namora. Pessoas vão querer ler a igreja como você vem. Pessoas vão querer ler a Bíblia como você lê. Pessoas vão querer louvar a Deus como você louva. É tempo de sermos sacerdócio real.